Queridos, esse versículo que, assim como esse salmo que nós sabemos que foi escrito pelo rei Davi, ainda no período em que ele ainda era pastor de ovelhas, possivelmente um dos seus primeiros salmos que foi escrito, ele dentro da sua vasta experiência com o cuidado de ovelhas, ele compara não somente ele, mas todo aquele que crê no Senhor como uma ovelha e o Senhor como pastor. E logo de frente o primeiro versículo nos mostra, nos destaca que o Senhor Deus, Ele é o nosso pastor e em hipótese nenhuma Ele nos falta. Assim como Jesus também, quando foi ser assunto aos céus, ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E sendo Ele o pastor das nossas vidas, Ele, como Davi diz aqui neste versículo, que nós vamos estar meditando nessa noite, que é Ele que é capaz de nos conduzir para que nós vivamos os propósitos que Ele tem para as nossas vidas. O que muitas vezes nós o temos também como sonhos, mas que Deus já tinha planejado antes da fundação do mundo. E em tantos momentos da nossa caminhada, é verdade que nós passamos pelas lutas, passamos pelas adversidades, se fizermos uma inversão aqui nesse versículo, passamos por desertos, passamos por águas tempestuosas, mas em todo momento, Deus Ele jamais falta, e muito pelo contrário, muitas vezes Ele nos permite passar por esses momentos para que nós coloquemos nele a nossa confiança, a nossa dependência e permitamos que Ele esteja agindo como Ele é no nosso dia a dia. Por isso nós precisamos sempre lembrar de que para chegarmos aos passos verdejantes, a realmente desejarmos os propósitos de Deus para a nossa vida, sonharmos os propósitos de Deus para a nossa vida, é preciso que nós também permitamos que Ele vá nos conduzindo. E não ao contrário, nós procurando nos conduzir através da nossa forma de pensar e de tantas outras fontes de autoridade, e no final das contas não nos levam a nada. Porque é uma coisa certa, nós sendo aqui comparados como ovelhas, a ovelha nós sabemos que ela tem um campo de visão muito limitado. Se enxergar 3 metros à sua frente é muita coisa. Da mesma forma, Deus, como Ele vê todo o plano da história, vê toda a nossa vida de ponta a ponta. É necessário que nós deixemos que Ele vá nos conduzindo, já que Ele é o Supremo Pastor, que Ele nos conduz à plena restauração da nossa vida em cada dia, a
a vivenciarmos a sua boa, perfeita e agradável vontade, de termos em nossas mentes de que Ele é soberano, que para Ele nada é impossível, mas precisamos nos atentar, porque muitas vezes nós, quando as coisas já começam a não sair muito como nós planejamos, nós desconfiamos até mesmo da ação de Deus na nossa caminhada. Quando a única coisa que Deus deseja é que nós permitamos que Ele vá nos mostrando o caminho que nós devemos seguir. Nos permitamos ser pastoreados por Deus. Agora, é claro que primeiro vem os desertos. Como a palavra de Deus mesmo diz, que nós, o apóstolo Pedro disse, nós somos refinados por Deus como ouro, quando Ele passa pelo fogo, para a retirada das impurezas, Ele nos leva para os desertos, mas para que nós dependamos dEle e para que Ele fale profundamente aos nossos corações, de acordo com a sua vontade. Até porque a palavra hebraica para deserto, ela também significa lugar da palavra, lugar de comunhão com Deus. Onde não há mais ninguém, só nós e Deus, cara a cara, para que Ele esteja lapidando as nossas vidas, lapidando o nosso caráter, para que nós vivamos para a glória dEle, reconhecendo que o Senhor é Ele, nós somos servos. E tudo que nos foi dado, tudo que nos foi concedido, é única e exclusivamente obra da sua soberania e da sua graça para com as nossas vidas. Em lembrarmos que Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós. Mas tudo isso sempre vai ter um processo. Davi mesmo antes de lutar com Golias, de derrubar Golias, ele já tinha sido ungido para ser rei. Mas primeiro foi necessário ele passar por um gigante em mais ou menos 12, 13 anos, em que Saul estava perseguindo constantemente, para que finalmente, no tempo de Deus, ele pudesse assumir o trono. Falando aqui de sonhos, só lembrando lá de José. Quando recebia os sonhos da parte de Deus, quando ele tinha apenas 17 anos de idade, e daqui a pouco Deus permite uma reviravolta da vida daquele jovem, ao ponto dele deixar forçadamente a casa do pai, parar num poço, para daqui a pouco parar na casa de Potifar. E sendo injustiçado lá, para na prisão, para chegar ao último estágio, que era o palácio, onde todo esse processo passaram-se 13 anos,
Só que em todos os momentos da caminhada, o que nós podemos observar ali na vida de José é que em nenhum momento ele se desesperou, em nenhum momento ele achou que Deus o deixou de lado, que o abandonou. E posso até dizer de forma convicta de que, mesmo em cada uma das tribulações e das provas que ele foi passando, aquilo não eliminava de forma nenhuma a certeza da presença de Deus em cada momento da sua vida. Assim como Davi também. Porque tudo isso aí vai nos remeter, nos levar à obediência a Deus. Nós só chegamos ao melhor de Deus com obediência. Onde sim vai englobar todos os princípios que a palavra de Deus nos mostra a respeito da fé, a respeito do amor de Deus, a respeito da esperança que há nele, a respeito de viver em comunhão com Deus em santidade, em jamais, em nenhum momento desistir e abrir mão da bênção, da unção de Deus sobre as nossas vidas, não abrir mão daquilo que Deus colocou nas nossas mãos para que nós façamos. Mas a certeza de que onde Ele vai nos levando, onde Ele vai nos conduzindo, sempre Deus tem o seu propósito. E mesmo que nós estejamos caminhando para alguns momentos de tempestade, é muito bom que nós lembremos, como está lá no capítulo 1, versículo 3, que Deus ele tem o seu caminho, mesmo no meio da tormenta. Ele sabe exatamente aquilo que nós necessitamos. Ele sabe exatamente onde moldar a nossa vida para que nós vivamos a sua vontade de uma forma simples, objetiva, mas que faça diferença aonde quer que nós estejamos. Aonde quer que a gente vá, como nós podemos assim lembrar ali de Jesus. Como Paulo fala ali aos Filipenses, no capítulo de número 2, a partir do versículo 5 ao versículo 11, e primeiro, o Filho de Deus que tem o universo em suas mãos, ele se permitiu se fazer e ser como um de nós. E como diz ali o texto, que ele se esvaziou, outras traduções dizem que ele se aniquilou a si mesmo, e assim, sendo obediente até a morte e morte de cruz, e sendo em todo momento
conduzido por Deus. Se repararem que nos evangelhos, Jesus teve uma vida de oração em todos os momentos. Desde ali do início do seu ministério, quando ele foi, quando a palavra de Deus disse que o Espírito Santo teve que levou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites. Como depois, na escolha dos discípulos, em alguns momentos que ele mesmo se retirava para algum monte, e ali passava a noite orando, e tudo isso sendo conduzido por Deus e permitindo-se ser conduzido por Deus. Mesmo no momento em que ele viveu a maior pressão da sua vida, como eu costumo dizer que não foi nem a cruz, foi o Getsemane, quando ele, orando, ele disse a Deus: Pai, afasta de mim, se é possível que passe de mim, Pai. Mas não seja feito que eu quero que tu queres. Da mesma forma e da mesma maneira, ali Jesus permitiu-se ser conduzido por Deus para a cruz, para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui. Porque eu fazendo isso, como diz lá em Marcos, no capítulo 10, versículo 45, que o Filho do Homem, ele veio para servir, não para ser servido e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele deixou toda a sua glória, viveu, morreu, foi crucificado, ressuscitou. E em nenhum momento ele se conduziu por si próprio. Mas sim, sendo conduzido por Deus. Como diz o finalzinho ali de Filipenses capítulo 2, ali nos últimos versículos 9, 10 e 11, que diz que, então, consequência disso, ao chegar, digamos, aqui fazendo a comparação, guardadas as suas devidas proporções, ali foi a chegada de Jesus às águas tranquilas e aos pastos verdejantes do Pai. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Da mesma maneira, na nossa caminhada, haverá momentos que Deus nos concederá o refrigério. Então não temamos os períodos dos desertos, das tempestades. Porque enquanto não findar o nosso tempo
que o Senhor já estabeleceu antes da fundação do mundo para cada um de nós. Sempre terá tempo de ser conduzido e guiado por Ele. Até o fim. Até que nós possamos chegar na Jerusalém celestial. Onde ali haverá o descanso necessário na presença dele. E também estaremos diante, sim, literalmente, do rio da água da vida. Assim nós podemos descansar e confiar na condução do cajado do Senhor para as nossas vidas, apontando o caminho em que nós devemos viver para que nós cumpramos o propósito específico de Deus para a nossa vida. Amém?